A história Elon Musk e Alexandre de Moraes, meus amigos, agora está escalando a nível internacional. Tem deputados, jornalistas e outras pessoas falando não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Exatamente. Agora, eu não tenho como mostrar para vocês uma ordem cronológica, porque não existe mais ordem cronológica quando um negócio escala a níveis internacionais e tá todo mundo comentando um monte de coisa em tudo quanto é lugar, tá? Então eu vou trazer para vocês as últimas informações que foram surgindo aí no decorrer de ontem para hoje, né? O máximo que eu puder, porque tem muita coisa que eu não vi, muitos canais de pessoas que eu nem sigo, nem sei o que elas estão falando, mas vamos aqui fazer mais ou menos um resumo de tudo isso que aconteceu, tá? Depois que o Alexandre de Moraes fez aquela ordem judicial, o Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, né, veio a público dar uma declaração sobre a PL das fake news. E aí, eu tô com esse vídeo, eu vou colocar na sequência para vocês, para a gente entender o que foi que ele falou em relação a essa PL das fake news. Ele está fadado a não ir a canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Vamos ao relator, o texto foi polemizado, não precisa o que o texto não tem, o texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. E aí, claro que o Elon Musk não ia deixar de jogar mais uma pimentinha, como ele mesmo colocou aqui no post, né? Ele disse que o X acaba de receber uma consulta da Câmara dos Deputados sobre ações tomadas no Brasil que violam a lei brasileira. Eram centenas, se não milhares. Então ele deu um depoimento. Tá todo mundo falando agora, tá, gente? Conversando. Brasileiros fazendo lives. Eu vou mostrar para vocês também um pedacinho da live, onde eles se reuniram, inclusive Elon Musk, junto nessa live aberta no Twitter para quem quisesse ouvir, tá bom? Falando sobre isso. Eles estão dando espaço para que outros jornalistas, para que outras pessoas que tiveram suas contas bloqueadas venham a público falar sobre isso, tá? I think the people of Brazil ought to know that there is an abuse of judicial power to an extreme degree that we've not seen in any country on earth. I have never seen anything of this magnitude. So it's insane. And the elected representatives of the people of Brazil, that's who should be in charge. And the judiciary is there to execute upon the law, but not to make the law. But they are making the law, and I think it's an outrage. People should be extremely upset. So, this has got to stop. They have threatened to cut off X entirely from Brazil. They've also threatened to arrest our employees, and they have applied a $20,000 a day fine. Oh, this is just what the threats that have been made. I don't know if these threats will come to pass or not. But judging by what has happened to others, I think these threats are real. I don't know. I think this is really judicial authority going far beyond judicial authority to executive authority. So that's I just think it's just totally, absolutely improper. I mean, the law is violating the law. It's crazy. E olha o que o Elon Musk colocou nos comentários. Ele retweetou, tá? O Mário, que fez parte daquela live que eu falei pra vocês, né? A live com todos eles.
Ele postou e aí o Elon Musk só disse exatamente ditador Alexandre, chamou o Alexandre de Moraes de ditador, tá? Agora eu vou colocar um pedacinho aqui do que ele falou, mas eu também vou colocar o vídeo para que a gente entenda melhor o que foi dito, tá? And there are hundreds and hundreds of political prisoners. Many of you might be thinking that I'm talking about Nicaragua, maybe Cuba, or maybe Venezuela. Well, it's no secret. For the meeting we're having here today, I'm talking about Brazil. Yes, I'm not talking about known dictatorships of Latin America. I'm talking about the biggest democratic country in Latin America. Before we came for this trip, for this mission, we had a conversation in which we said that there's a big chance that the moment we step our foot back in Brazil, we might go straight to jail. Even at the airport coming here, I remember talking to Bia, we were afraid that we would be detained before leaving the country. And the reason for that is because the same day that we were on the airport to come here, we had this scandal of Twitter Files Brazil. I don't know if you had a chance to look into it, but Elon Musk published the exchange of emails from former employees of Twitter before Elon Musk took over Twitter, in which Alexandre de Moraes ordered Twitter to censor all the right-wing politicians, to delete posts, to delete profiles, and forced them to delete them, but not saying it was a judicial order. Delete them, saying it was against their internal policy. Now, there's a question that I keep asking, and no one is able to explain to me or to give me a right answer. Why is it that Venezuela is considered a dictatorship all over the world, even by the leftists, but Brazil is not? When what's happening in Brazil is even worse than what's happening in Venezuela? Why is it that for Alexandre de Moraes to do what he does is a clear defense of democracy and the rule of law, but when the Maduro does it, this is something that I haven't been able to find one person to explain to me. One person. In Venezuela, we have institutions, right? What makes a country a democratic country? Throughout the history of humanity, we set in place devices and institutions with one goal in mind, to make sure that the tyranny will not happen again. Am I right? But tyranny is like a virus. They always find a way to adapt and use whatever was put in place to make sure it goes to power again. And they are learning how to do that even with our institutions, with Supreme Court, judiciary, parliament, executive, everything. They were able to find a way. They adapted again. Brazil is today maybe the battleground for this new kind of dictatorship. A dictatorship that identifies as a democracy. Because nowadays, nothing is what it really is. It's what it identifies as. This is the crazy world we're living in. We call it a trans democracy. A dictatorship that identifies as a democracy. Houve também aqui, ó. Este é um dos jornalistas, tirando aquele jornalista americano que eu mostrei para vocês, esse é um dos jornalistas brasileiros que divulgou a questão lá dos fires, né, do Twitter, tá? Aqui, ó, Twitter Fire Brasil. Ele postou também no Twitter dele. Vamos ler aqui, então, o que foi que ele disse no post inteiro. Gostaria de agradecer publicamente a David e Cecília. Foram os twitters deles em 4 de novembro de 2022 que plantaram uma pulguinha atrás da minha orelha e da orelha do David. Daí vieram, em última análise, os twitters Fires Brasil, graças à sua falta de noção de exibir publicamente sua intolerância ao pensamento diferente em política e a naturalidade
com quem vem o tratamento diferenciado entre pessoas e a censura. Obrigado. Ou seja, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, não só eles, como também o Felipe Neto. Do Felipe Neto eu vou mostrar depois, porque tem outra série de informações que eu vou compilar tudo junto, que eu acho que fica mais fácil. Vamos ler aqui. Pois é, minha gente, o meu contato no Twitter, que me ajudava a desbloquear conta antifascista, foi demitido. A situação aqui nessa plataforma vai ficar ruim. Cara, que loucura isso. A outra. Todos os meus contatos de verificar contas de jornalistas para que não sofressem com impostores e para combater desinformação também foram demitidos. É o fim. E eles estão falando aqui porque todo mundo foi demitido por causa de Elon Musk, quando ele comprou o Twitter. Foi dessas pessoas que o Elon Musk estava falando, quando a galera ficou assim, toda assim, ai meu Deus, o Elon Musk tá demitindo um monte de gente, blá blá blá. Então, foi esse tipo aqui que ele demitiu, os que estavam passando informações ilegais para esse tipo de pessoa que não tem. O que eles são? São simplesmente fontes, tipo o Felipe Neto. Felipe Neto é um youtuber, ele não é praticamente nada, e o pessoal do Twitter estava dando informações ou aceitando os pedidos dele. E a gente vai entender daqui a pouco, tá? Olha só, aí veio um tal de um jornalista, se diz jornalista, né? E aí ele veio divulgar no Twitter dele um vídeo onde ele achou uma nota fiscal onde um dos jornalistas que divulgaram os arquivos do Twitter que prestou serviço para a Zambelli, a deputada Zambelli, né? Assim, uma pessoa aponta, você é corrupto, e daqui a pouco tem informações desta pessoa sendo corrupta, entendeu? Que é o caso dele, ó. Faz lembrar a Vaza Jato, entendeu? Eles pegam uma coisa real e criam uma fantasia em cima daquilo. É um monte de bobagem, é um monte de cretinice, é coisa de vagabundo. Tá aqui, ó. Tá? Então, um dos jornalistas do Twitter Files, com toda a isenção do mundo, trabalhou para Carla Zambelli. E aí o Elon Musk, ele não para, meus amigos. Ele vai tweetando, retweetando, postando e não quer nem saber. Aí agora, o que ele fez? Ele retweetou. A severidade da censura e o grau em que as próprias leis do Brasil estão sendo violadas em detrimento do seu próprio povo é o pior de qualquer país do mundo onde esta plataforma opera. Por que ele colocou esta plataforma opera? Porque está surgindo também agora que os pseudo-jornalistas e Clube Lula News, né, no caso a Globo, fica debatendo de que ele está tentando ajudar o Brasil, falando que o Brasil está se tornando numa ditadura, que está havendo censura, porém ele não faz isso na China, não faz isso na Arábia Saudita. E aí ele deixou claro, o Elon Musk deixou claro, que ele segue as regras de cada país. A China não tem Twitter, ela bloqueou o Twitter. O que o Elon Musk está fazendo aqui? Está havendo pedidos fora da lei brasileira. A lei brasileira não está sendo seguida dentro do Brasil. Estão pedindo coisas para a plataforma que é fora da lei. Então ele só está dizendo que ele não vai fazer o que está sendo pedido porque não está na lei brasileira. E mesmo assim a galera insiste em jogar outros assuntos, outros temas em cima desse para camuflar o que está acontecendo, tá? Aí uma coisa chata que aconteceu, que deu munição para a esquerda, foi este post aqui. Eu vou mostrar ele na íntegra no próprio Twitter para a gente entender melhor quando ele começou, tá? O que aconteceu? Ele fez esse post, o Michael fez esse post, e aí ela colocou aqui o nome do jornalista, né? Afirma que começou sua cruzada no Brasil quando descobre arquivos que demonstram que Alexandre de Moraes e outros usuários do Twitter, outros usuários do governo, ameaçam processar criminalmente o advogado do Twitter se ele não entregasse informações privadas e pessoais. Beleza. Aí ela vai fazendo uma série de críticas aqui embaixo. Aí depois ela vai mostrando vários documentos. Gente, eu não vou ler porque vai ficar assim gigantesco, mas eu vou falar da explicação dele para ela, tá? Para vocês. Aí ela vai jogando várias coisas,
vários documentos e vai na briga, vai na briga, vai na briga. Se vocês quiserem, vão lá no perfil dela, até que chega nele e ele vem com uma explicação, né, do que aconteceu. Porque ele postou um erro, porque ele confundiu os assuntos, e aí eles usaram isso a favor, né? A favor da esquerda para dizer que os Twitter Fires eram mentira. Aí ele coloca aqui: você está certa ao dizer que confundi 2 casos separados em uma postagem no X recentemente. Lamento o erro, pedi desculpas e publiquei uma correção aqui. No entanto, é desonesto da sua parte sugerir que os arquivos do Twitter Brasil não mostram nenhuma ação errada. No caso específico, envolvendo de Moraes, observamos que, antes das eleições presidenciais de 2022 no Brasil, o TSE fez exigências de censura para impedir que os cidadãos comentassem as políticas e procedimentos eleitorais. Observamos ainda que, em 30 de março de 2022, um dia após a posse de Moraes como presidente do TSE, mandatou o Twitter para, no prazo de 1 semana e sob ameaça de multa diária, fornecessem dados sobre as estatísticas de tendências mensais das hashtags, incluindo o TSE exigiu informações de assinatura de endereços de IP dos usuários que utilizavam as hashtags voto democrático auditável. Primeiro, essa é uma violação óbvia da privacidade. Uma pessoa deveria poder publicar críticas sobre tudo o que quisesse, incluindo eleições, sem que a polícia secreta do governo invadisse a sua privacidade. Em segundo lugar, a censura do TSE às críticas aos procedimentos eleitorais é uma violação da Constituição brasileira, que diz: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística, segundo o artigo tal do parágrafo tal. Se o governo censura as críticas aos procedimentos eleitorais, então como é que a sociedade poderá saber se as eleições estão sendo manipuladas? Durante centenas de anos, o governo permitiu que os cidadãos criticassem o procedimento eleitoral. Tais críticas protegeram a integridade das eleições e a confiança do público nelas. Agora, você pode dizer, mas isso foi antes de Trump e Bolsonaro, que negaram os resultados das eleições, levando ao 6 e ao 8 de janeiro. Mas a violência e a desordem de 6 e 8 de janeiro resultaram fundamentalmente de uma presença policial curiosamente inadequada. A ideia de que o governo deveria censurar o discurso que leva à violência resultaria numa censura abrangente, incluindo, especialmente, os protestos Black Lives Matter. Os ativistas e os meios de comunicação social espalham desinformação massiva sobre a frequência dos assassinatos de homens negros desarmados pela polícia, resultando em um incêndio de mortes. Você acha que o governo deveria censurar essa desinformação? Eu suspeito que você diria não. E uma vez que precisamos de uma norma única e não de normas arbitrárias, então devemos concordar que o governo não deve censurar as críticas aos processos eleitorais, por mais errôneos que tais críticas possam ser. Estou ansioso para conhecê-la pessoalmente em breve. E aí, gente, eu vou ler para vocês aqui essa correção que ele fez, que foi aqui que ele errou. Ele colocou essas informações aqui das hashtags com outras coisas dizendo que o Alexandre de Moraes ele era culpado por algumas coisas e aí depois ele disse que não tem como provar o negócio. E aí, amigos, foi que a galera começou a questionar e aí o Felipe Neto fez um print só nessa parte aqui, ó. Claro, ele não colocou a parte de baixo onde ele explica o que fez ele se confundir com as informações, tá? Então, o que foi que ele disse aqui, ó? Correção. Assim me escrevi. Alexandre de Moraes e outros funcionários do governo ameaçaram processar criminalmente o advogado do Twitter no Brasil se ele não entregasse informações privadas e pessoais. Isso está incorreto. Não tenho provas de que Moraes tenha ameaçado processar criminalmente o advogado brasileiro do Twitter. Enfim, e aí ele fala aqui, os arquivos originais do Twitter são precisos. No texto acima, eu inadvertidamente misturei a exigência de Moraes de desmascarar as entidades das pessoas que usavam as hashtags com casos diferentes. Lamento o erro, peço desculpa pelo meu erro. E aí foi o motivo para eles printarem até aqui e dizerem que está tudo errado e a galera começar a duvidar dos arquivos. Glenn, pois é, ele veio de novo
fazer uma publicação lá no programa dele, falando várias coisas sobre a censura no Brasil. E aí, resumidamente, o que ele fala aqui é que o governo americano também, e ao redor do mundo, tá, gente, estão fazendo leis de discursos de ódio para debater desinformação, discurso de ódio, essas coisas mais. Aí ele fala aqui, ó, que as táticas utilizadas pelo governo dos Estados Unidos para suprimir vozes dissidentes sob o pretexto de combater a desinformação, que eles estão usando isso para barrar as pessoas de falarem o que elas precisam falar, tá? Tem algumas partes importantes que eu vou ler para vocês, e ele se refere sempre a todas as pessoas que tiveram as suas páginas, tá bom, bloqueadas, e inclusive ele destaca muito, o que eu vou ler para vocês, é sobre essa questão do Nicolas Ferreira, que o Congresso tá abrindo uma ação contra ele, porque ele chamou o Lula de ladrão e várias outras coisas, tá, gente? Deixa eu ler aqui um pedacinho para vocês entenderem do que ele está falando. E aí, quem quiser depois, dá uma pausa aqui no vídeo e lê aí direitinho, tá? Vamos continuar aqui, ó. Não há processo judicial para contestar a ordem. Se você tentar contestá-la, você vai direto ao juiz que a emitiu. E, obviamente, não tem chance de ser ouvido. É exatamente o que está acontecendo. Tanto que essa ordem judicial que ele abriu para o Elon Musk, ele fez a ordem e quem vai julgar é ele mesmo. Não sei se vocês viram isso, mas tá tudo errado. Galera, tá tudo errado. Eles nem sequer estão autorizados a informar aos seus usuários que receberam uma ordem judicial, muito menos divulgar ao público ou aos seus usuários qual é o conteúdo da ordem. Eles apenas têm que obedecer e banir os usuários nomeados na ordem. E se não fizerem dentro de 2 horas após o recebimento, enfrentarão multas diárias de 20 mil por cada conta que foram banidas. Isso é na época, tá, gente? Agora, se o Twitter fizer qualquer coisa, desobedeça ao Alexandre de Moraes, ele vai pagar 100 mil, tá? E aí ele se refere aqui ao Nicolas Ferreira, tá? Ó, em janeiro de 2023, Glenn obteve uma destas ordens judiciais que revelou proibições arbitrárias de membros do Congresso democraticamente eleitos na Câmara e do Senado, incluindo o político Nicolas Ferreira, de 25 anos, que obteve um apoio recorde. No entanto, apesar de seu apoio generalizado, o juiz que supervisiona o regime de censura baniu arbitrariamente Ferreira de todas as plataformas online, silenciou-o e privou-o da sua presença online sem qualquer explicação ou oportunidade para o devido processo. Senadores, jornalistas, ativistas que expressam opiniões divergentes ou criticam essa censura são igualmente alvo de censura pelo mesmo juiz, destacando a natureza autoritária dessas ações. E aí ele faz um alerta muito importante, ó. Nem é preciso dizer que Google, YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp, que são de longe as plataformas de bate-papo mais populares do Brasil, sempre cumpriram humildemente todas as ordens de censura que receberam do Brasil. Mas Elon Musk decidiu que bastava. Chega! Graças a Deus, meu Deus! E isso é o conteúdo desse vídeo, por isso que eu não vou colocar, tá, gente? Só para vocês saberem. Vamos agora, então, para Felipe Neto. O que aconteceu? Aquele jornalista, né? Os 3 jornalistas. Aqui tá os nomes dos perfis, tá? Ele foi lá, ó, o Eli Vieira, que eu falei para vocês, e disse que uma das pessoas que estava tendo influência no Twitter, também tirando aquelas outras 2 que eu já mostrei para vocês, era o Felipe Neto. Então vamos ler aqui a postagem que ele fez. Eu tô pegando do Instagram dela porque ela cortou e tá de uma forma bem didática aqui pra gente ler, tá? Felipe Neto Rodrigues Vieira é um nome importante no espaço público brasileiro desde que ascendeu no YouTube no início da década de 2010, criticando gosto musical de adolescentes e usando palavras muito duras contra Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, e cada vídeo que você vê dele, você fica impressionado como ele mudou da água para o vinho. E apagou vários twitters dele lá, da época que ele criticava o Lula, e disse que estava arrependido, disse que pediu desculpa para Dilma, terrível, né? Em uma guinada ideológica,
tornou-se cabo eleitoral de Lula na corrida de 2022, que levou o petista ao terceiro mandato. Esse realinhamento culminou no convite do governo Lula para que Felipe Neto ingressasse em um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em fevereiro de 2023, dedicado ao combate ao discurso de ódio e ao extremismo. Falou a pessoa que gritava a berros para quem quisesse ouvir que ele era um bosta. Mas tudo bem, o Lula é um bosta, tá, gente? Com foco especial na regulamentação das redes sociais. No mesmo mês, Felipe Neto falou à Unesco a respeito do tema. Assim, gente, o Felipe Neto, ele sempre quis espaço, né? Crescer. E aí ninguém dava esse espaço para ele. Quando ele foi comprado, né? O Lula comprou ele, o Lula deu dinheiro, provavelmente deu espaço no governo. Aí ele tá falando na ONU, ele já falou, ele falou na New York Times também. Ele falou de forma internacional. Você pode ver o ego dele falando em inglês, inflado. Gente, o vídeo é muito engraçado. O Felipe Neto faz caras e bocas falando inglês, assim, para New York Times, que é impressionante. Vocês deveriam assistir. Joguem aí New York Times, Felipe Neto, que vocês acham certeiro na internet. Eu só não vou postar aqui porque o vídeo vai ficar muito grande e a gente vai fugir do foco. Felipe Neto falou à Unesco a respeito do mesmo tema. O grupo foi apelidado de Ministério da Verdade por críticos do governo. Neto é fundador do Instituto Vero, ONG parceira de programas de enfrentamento à desinformação do TSE, e quem está junto com ele, a mesma menina lá que questionou o americano sobre os arquivos do Twitter, e aí ele escreveu uma coisa errada e veio pedir desculpa. É aquela mesma pessoa, tá? Junto com o Felipe Neto. A instituição também patrocinou eventos realizados pelo TSE contra a desinformação. Nós, aí aqui o americano, ele e teve um outro rapaz, né? Estamos revelando hoje que Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, ao ponto de funcionário sênior ter proposto uma conversa particular entre ele e eu não sei falar esse nome, na época chefe de segurança da rede social. Então, como ele estava envolvido com o TSE, o Twitter tinha que ouvir a pessoa, porque eu fiquei pensando, quem é o Felipe Neto para ir lá no Twitter falar o que eles têm que fazer ou deixar de fazer? Mas ele estava indo a cargo do governo. Esse convite foi feito no contexto das sanções impostas pela moderação de conteúdo do Twitter ao jornalista Alan, que também está sendo perseguido, né? Hoje exilado nos Estados Unidos, protegido pelo padrão mais amplo de liberdade de expressão daquele país. Aí vocês acham que o Felipe Neto se importou? Não se importou. O pessoal começou a questionar ele lá no Twitter e ele não se defendeu. Não tem como se defender porque ele mesmo fez uma postagem muito antiga dizendo que sim, que ele tinha influência lá no Twitter e que agora que o Elon Musk chegou e demitiu todo mundo, ele não tem como pedir para que alguém exclua uma conta dele fake que criaram, né? E aí ele estava nervosinho. Aí teve pessoas aqui dizendo que esse projeto aí vem em harmonia entre Felipe Neto e Luiz Roberto Barroso. Pois é, Neto e Barroso passaram a trocar mensagens no WhatsApp em conversas iniciadas geralmente pelo youtuber que usa o canal com o ministro para reclamar das fake news em que recorrentemente é alvo. E olha só que teve matéria também dizendo os zaps de Felipe Neto e Luiz Roberto Barroso. E aí o Alan, aquela pessoa que o Alexandre de Moraes odeia e o Felipe Neto odeia, que é esse rapaz aqui. E aí ele traz à tona a reportagem que mostra que o Alexandre de Moraes pediu que quebrasse o sigilo da fonte da Veja, da CNN e da G-News. Ou seja, isso já estava sendo noticiado. Acontece que ninguém se deu conta, ninguém prestou atenção. O pessoal só deu atenção a tudo isso porque o Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, veio se pronunciar sobre esse caso. E eu tenho certeza, se o Elon Musk não tivesse entrado nesta batalha, esses Tweet Fires Brasil não ia ter dado em absolutamente nada, porque quando foi postado, todo mundo ficava aqui assim nos comentários, tá, e aí? E o que a gente pode fazer? E vai acontecer o quê? O Congresso não faz nada, os deputados não fazem nada, o não sei o que lá não faz nada. Só quando o Elon Musk virou e falou, opa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver.
Twitter me interessa, porque afinal de contas ele comprou o Twitter. E aí quando ele deu luz a tudo isso, foi que a bomba começou a surgir, mas já estava sendo divulgado há muito tempo, galera. Só a gente não percebeu. O Alan falava e a gente não percebia, entendeu? E ele foi criticado e punido por isso até hoje, né? Galera, então é isso. Eu vou me despedir, mas vou deixar por último este áudio aqui também. É curtinho, do Elon Musk falando sobre a liberdade de expressão, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau. Aguardem o vídeo. There's a reason that we have the First Amendment, and it's important to think about that. Why does it exist? And it exists because people came from countries where they could not speak freely, where if they did speak their mind, they would be imprisoned or killed. That's why they were so concerned about freedom of speech, is because they didn't have it in the countries they came from. And in many places in the world, maybe most places, you don't have freedom of speech. And there's certainly no country has the protection on speech that the United States does. Not even Canada. So that's it's something we should really take pride in and seek to preserve. Because I think that the bedrock of democracy is freedom of speech. Because if you can't say what you want to say, then I think that's essentially political coercion. If you so anyway, there's a reason why there was a high urgency to amend the Constitution with the First Amendment. Was because if you don't have freedom of speech, you got nothing.